Amados irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui hoje, com a graça do Senhor Jesus, para podermos falar de um tema que é muito importante dentro da nossa vida espiritual. É o que nós chamamos de oração intercessória. A oração intercessória, uma oração diferenciada, uma oração em que nós podemos clamar, buscar, rasgar os nossos corações em pró de um familiar, de um amigo, até mesmo de um inimigo, do nosso ambiente de trabalho, aonde quer que nós podemos precisar da intervenção do Senhor, a oração intercessória, ela é muito eficaz. Além do que, ela tem base bíblica. Se a gente vê a vida de Paulo, por exemplo, Efésios, vamos abrir lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 15 e 16. A palavra do Senhor diz assim: por isso também eu, tendo ouvido, a fé que há entre vós no Senhor e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então o apóstolo Paulo, ele estava falando com relação aos Efésios, e ele estava mostrando que ele, Paulo, sentia uma necessidade muito grande no coração dele por orar para esse povo de Éfeso, que naquela época era a igreja de Efésios. Então ele estava orando, ele estava buscando, ele estava intercedendo, ele estava clamando. Por que Paulo tanto pedia? Por que Paulo tanto orava? Por que Paulo tanto clamava? O que ele buscava para aquele povo? Primeiramente, ele buscava que aquele povo tivesse conhecimento desse Deus tão maravilhoso que nós servimos. Não se prendesse à imagem de ídolos ou a culto de ídolos que não são cultos diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Outra coisa que Paulo buscava muito dele era que eles pudessem entender a vontade de Deus. Deus tem o tempo dele, Deus tem o momento dele, Deus tem a forma dele agir quando nós entramos na sua presença através da oração intercessória. Eu posso dizer, irmãos, que eu sou um testemunha vivo desse poder da oração intercessória. Eu tenho milhares de pessoas orando por mim, no mundo inteiro está orando por mim. E isso tem me mantido de pé. Porque, para quem não me conhece, para quem está assistindo a primeira vez que eu estou falando para você, eu tive um diagnóstico muito grave, muito severo, um câncer no fígado que deu metástase quase que para todo o meu abdômen, foi para a próstata, depois foi para o intestino e foi para o fêmur, mas Deus, através das orações intercessórias, tem me mantido de pé. Eu cheguei a uma situação muito difícil, achei que não ia superar aquele momento difícil que eu estava atravessando, mas aí eu comecei a ver, falei, não, peraí, eu tenho um Deus vivo, eu tenho um Deus poderoso, eu tenho um Deus que é capaz de falar, o médico falou uma coisa, mas Deus vai falar outra completamente diferente para a minha vida. Então Deus estava me mostrando, através de aquele momento, quando Paulo orou lá pelos Colossenses, ou até mesmo pelos Filipenses, eu falei, não, peraí, essa oração serve para mim também. Eu tenho que buscar sabedoria. Eu tenho que entender que a vontade de Deus é a supremacia para a minha vida. É Ele que tem o controle da minha vida. A oração intercessória, que começou a ser feita por um grupo de oração de uns irmãos que a gente tem contato com eles, começou a crescer, e eu comecei a ver que eu comecei a restabelecer. Eu que tinha 88 quilos, fui para 66 quilos, comecei a voltar a receber a bênção de Deus na minha vida. Então Deus começou a mudar a minha vida, transformar a minha vida. A enfermidade que era para a morte não foi mais. Ela me deu vida para poder continuar pregando o Evangelho, fazendo a vontade do Senhor. É difícil? É uma luta? É muita luta. Tem que ter muita fé, muita convicção, muita certeza que a oração intercessória, ela proporciona decisões muito importantes na nossa vida. E é entre você viver e você morrer. A escolha é sua. Se você buscar a vida, Deus vai te dar a vida. Deus vai te levantar, Deus vai te erguer. Deus vai fazer de você uma pessoa maravilhosa, uma pessoa perfeita dentro daquilo que Ele quer de você.
e você vai ser um divulgador do Evangelho. Você vai ser uma pessoa que vai ter condições de propagar essa palavra para muitas pessoas que às vezes vêm de um processo muito difícil, estão presos às condições humanas, estão presos às situações do homem, não conseguem se libertar, não conseguem sair desse espírito que os prende no mundo. Mas quando Deus é chamado por nós em oração intercessória, Ele envia o Espírito Santo. Então isso é outra coisa que Paulo orava, para que aquele povo tivesse na vida deles a busca pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo que dá vida com abundância, o Espírito Santo que é capaz de nos dar discernimento, sabedoria, controle das nossas vidas, das nossas decisões, daquilo que nós pretendemos fazer. A graça salvífica de Jesus, ela vem de encontro aos nossos corações pela presença do Espírito Santo. Jesus deu a vida dele por cada um de nós. E hoje ele está junto ao Pai, orando, intercedendo, clamando por cada um de nós. Então é um processo que a gente vê o poder da oração intercessória, o poder da oração que muda a história de uma vida. Vamos ler lá em 1 João 5, no versículo 14, o que João tem a dizer também a respeito de uma oração intercessória. Ele fala assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, João deixa claro que esta é a confiança. Então não é a oração, é a confiança que nós temos, que quando nós abrimos a nossa boca, quando nós falamos com o nosso Deus, nós temos essa certeza dentro de nós, que segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E quando Ele nos ouve, Ele ouve para nos dar vida, e vida com abundância. Ele nos ouve para que nós possamos sair dessa vida mesquinhez, dessa coisa que a gente se prende nesse mundo que jaz no maligno. Então a gente vê assim, lá em Colossenses 1:3, Paulo diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Então, irmãos, vamos clamar pela nossa família, vamos clamar pelos nossos filhos, vamos clamar pelos nossos irmãos, vamos clamar por todos aqueles que estão precisando de uma oração intercessória. Paulo foi preso. Os romanos achavam que a cadeia era o fim dele, mas Paulo tinha uma coisa dentro dele, que é: eles podiam deixá-lo preso, podiam deixá-lo algemado, podiam deixá-lo no calabouço, mas a oração dele, ela chegaria aos céus. Então ele foi contínuo, ele foi persistente, ele foi perseverante na oração intercessória. Que Deus nos abençoe, que Deus possa falar profundamente ao seu coração, possa fazer você entender que não vale a pena viver sem a oração em sua vida. Ore, entregue seus caminhos ao Senhor, confie sempre em Deus. Deus é tudo para você, nunca desista de Deus. Que você possa ter uma semana abençoada, um dia abençoado, tudo na sua vida possa mudar através da oração intercessória. E eu peço a você, meu caro amigo, meu caro irmão, que você divulgue esse link, você compartilhe, você se inscreva para ajudar-nos a divulgar esse evangelho tão poderoso e termos certeza que Deus vai abençoar ricamente pessoas que não até então tinham oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Mas que seja esse o nosso grande propósito. Vamos fazer a nossa oração final. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, porque sem o Senhor nas nossas vidas nós não podemos nada. E a oração intercessória é a oração que move o teu coração. Muito obrigado. Nós agradecemos por cada vida que está aqui, nesse momento, ouvindo essa pregação. Que teu amor, tua graça e tua misericórdia possa superabundar em cada coração e que eles possam ter a decisão de te aceitar, Jesus Cristo, como o Senhor de suas vidas, como aquele que vai fazer a total diferença em cada coração. Muito obrigado. Nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.